Ótimo dia, ótima manhã aí pra vocês de terça-feira. Tá uma terça-feira chuvosa. São Paulo, né? Deixa eu me encaixar melhor aqui na câmera aí. São Paulo, né? Tá chovendo sempre. Quando não tá chovendo, tá sol. Hoje não vai ser um vídeo de react, mano, porque... Mano, eu vou até abrir a câmera, pera aí. Hoje não é vídeo de react, porque é um assunto um pouco delicado. Algumas pessoas aí vão entrar depois, tem vários vídeos aí. Tem canal do Peter, tem canal do Léo alguma coisa que eu vi aqui agora. Pera aí, deixa eu ver. Léo Araújo falando sobre isso. Entre outros canais aí. Que é a questão... Agora eu vou jogar aqui, ó. Questão, quem está certo? Igor 3K versus Monark. Cara. Tá rolando uma treta pesada aí. Já tá indo pro âmbito jurídico. E os caras que eram super amigos. E agora desandou o rolê. Basicamente o que acontece? Quem acompanhou, mano, o início do Flow? O Flow é o pioneiro aqui, vamos dizer. Não diz pioneiro, porque já existiam outros podcasts aí mais famosos. Nerdcast. Que eram um âmbito mais o quê? Falar de jogos, falar tipo de filmes. Um negócio voltado mais entretenimento. O Flow ele trouxe o formato do Joe Rogan, se eu não me engano o nome. Formato americano de sentar e bater um papo descontraído. Esse formato de entrevistas, mais ou menos, aqui que não tinha no Brasil. Os podcasts aqui eram mais conversas já de pessoas ali que estavam ali na gravação. Mano, meu óculos tá torto, mano, minha cara é torta. Aí o que acontece? Eles trouxeram esse formato pro Brasil, que deu super certo. Mano, e assim, quem acompanhou o começo do Flow... Primeiro vamos resumir, quem não conhecia. O Igor... Ele fazia live de jogos antigos, jogos clássicos, tipo fliperama e tal. Não era muito alto, ele não era muito relevante, poucas pessoas conheciam no âmbito aí dos jogos, dos games. E ele tinha muitos problemas, né, pessoais aí, que ele às vezes tipo, relatava lá pro Monark lá. E o Monark, vamos falar do Monark, mas esquece aquela parte lá, que a gente vai falar daqui a pouco. O Monark, ele era já famoso no Minecraft. O Monark foi um dos primeiros aqui no Brasil a bater 1 bilhão de views aí no jogando Minecraft. Então, ou seja, ele tinha um reconhecimento aí no âmbito dos games. E a galera conhecia muito o Monark aí da época dos games aí. E ele tinha essa relevância aí. E ele fala numa das entrevistas aí desses canais aí que eu falei que ele conseguiu chegar a juntar 1 milhão de reais aí na época. Que pra época era muita coisa. Porra, você juntar 1 milhão de reais jogando Minecraft, mano, era muita coisa com a AdSense. E, bom, ele chegou, ele criou, o Monark é o co-criador aí do Flow. Ele que criou, ele que bancou estúdio, ele que bancou equipamento, ele que fez tudo. Mano, quem viu aí o Flow no começo, ele que foi a cabeça dessa situação. Que independente das merdas que ele fala, ele é um cara muito inteligente, ele é um cara criativo. Entendeu? Ah, você tá defendendo? Não tô defendendo. Eu tô falando que ele é um cara extremamente inteligente e extremamente criativo. Tanto que ele pegou uma ideia americana, transformou aqui e hoje a gente conhece o Flow do tamanho que ele é. Que veio outros, tipo, ele foi o pioneiro nesse formato, que veio outros podcasts. Veio o Podpah, veio o Vênus. Mano, veio inúmeros. Tanto que o Podpah nasceu dentro do Flow. Lá, né? Eles usavam os estúdios do Flow. Depois teve toda aquela treta lá que a gente já conhece, não precisa falar isso. Mas esse não é o assunto do vídeo. Aí o que aconteceu? Ocorreu aquele caso lá todo. Que, mano, tem muita gente, tipo, esse canal aí do Léo, ele traz um resumo legal, porém, ele dá uma visão que, tipo, o Monark é um santo. Tá ligado? Tipo, ele é meio, como que fala? Ele às vezes sai dando tiro, ele não tem filtro. Não, mano, o que ele falou foi criminoso e tem que pagar. E eu, como opinião pessoal, pra mim tá pouco, mas tudo bem. Não é isso que eu vim falar no vídeo. Minha opinião pessoal não reflete aqui nessa situação. Nesse caso, do que ele disse lá sobre o nazismo. E tem gente lá defendendo, falando, ele foi tirado de contexto. As pessoas que condenam o Monark são os mesmos que defendem o Hamas. Que não sei o que. Mano, vocês são daí pra pior. Então, é outra questão. Mas vamos lá. O que aconteceu? Teve a questão lá que ele falou que deveria existir um partido nazista, que como a esquerda tem um partido radical, a direita também deveria ter.
Porém, entretanto, para quem ainda também pensa assim, a partir do momento que a sua liberdade fere a liberdade do outro, é crime. Então, a partir do momento que você cria um partido radical de direita, tipo o nazismo. Ah, o nazismo era de esquerda. Não, o nazismo era de direita, tá bom? Começa por aí. Se vir falar aqui, esquece. E esse partido, ele acaba ferindo a liberdade do outro, ou colocando a vida do outro em risco, no caso, os judeus. Os judeus bons, tá? Os judeus bons. Isso é crime, cara. Isso é apologia a nazismo. E, cara, tem livro de histórias, tem filmes falando sobre nazismo, tem documentários falando sobre o nazismo, tem livros falando sobre o nazismo, tem documentos, filmagens de como... Mano, tem um documentário na Netflix falando de como foi o nazismo, com vídeos, com fotos, do que o nazismo fez com a população judaica. Então, assim, cara, você não podia ter falado isso, você tá pagando por isso. Aí ele, eu tô sendo perseguido. Não, velho. Não, na época ele falou, tô sofrendo perseguição. Não, você tá sofrendo as consequências dos seus atos. Entendeu? A gente é livre pra fazer o que quiser. Mas a gente sempre vai ficar prisioneiro às consequências. Sejam elas boas ou ruins, ok? Beleza. Aí rolou o acordo do Flow, do Igor. Que eu tô olhando na tela aqui, tá, gente? Mas eu tô olhando pra câmera também. Rolou o acordo do Flow com o Igor. Rolou o acordo do Igor 3K com o Monark. De vender a parte do Monark, o 50% do Monark por 10 milhões de reais. 10 milhões de reais aí. Então, o que aconteceu? Vendeu, fez esse acordo, o Monark assinou o contrato, certo? Ele assinou o contrato bonitinho, e fechou um acordo de pagar 50 mil por mês, até sem juros nenhum. O que, para um canal do tamanho do Flow, é um valor acessível e relevante, certo? É isso. Tudo bem. O que houve? O Monark tá reclamando que o Igor não está pagando ele. Primeiro ele tá pagando 25 mil reais. E agora ele tentou mudar a conta, porque teve um problema na conta dele. E o Igor não responde o Monark. Entendeu? E o Monark foi em alguns podcasts falando, mano, ele tá me roubando e tal. A gente fechou um acordo. Ele era meu amigo. E aconteceu isso e aquilo e tal. Aí vamos lá. Nessa questão específica, o Monark tem razão. Dependendo da merda que ele fez, se ele tinha um acordo de negócios com a pessoa que era seu sócio, eles fecharam um acordo, ele saiu do negócio e ele tinha um valor X pra receber, tem que ser pago, mano. Você vai falar, não, mano, tem que ser pago. Foda-se se ele é uma péssima pessoa, um ser humano horrível. Tem que ser pago, mano. O certo é o certo. Se você tem uma empresa com seu amigo, com a sua mãe, com a sua tia, periquito, papagaio, você sai da empresa, deixa a empresa pra sua mãe, você fecha um acordo de pagamento e esse pagamento não chega, você vai reclamar na justiça. E é o que tá ocorrendo agora. Ele vai recorrer aí pra tentar ou reverter o contrato ou obrigar ele a pagar o restante do negócio, o restante dos valores que estão faltando. Porque se você fecha um acordo a 50 mil por mês e só paga 25, com o reajuste com a inflação, essa dívida ela não baixa, ela só sobe. Entendeu? Então, nesse caso específico, o Monark está certo. Ele tem que receber o que ele foi acordado com ele quando ele saiu do programa. O Igor na época falou, eu perdi quase tudo. Cara, você já não tinha... Vamos lá, isso aí eu vou deixar claro. Não vou fazer o advogado do diabo não, mas ele não tinha nada. Quem fundou o Flow, quem montou todo o rolê do Flow, foi o Monark. Mas é uma coisa que eu falei, mano. Ele é um cara inteligentíssimo pra criar, mas ele é um boca aberta. Ele só fala merda. Ele acha que a liberdade de expressão, ele pode falar qualquer besteira e tá tudo certo. E é o que eu falei aqui agora. A partir do momento que a sua liberdade de expressão fere a integridade do outro, não é mais liberdade. Ok? Então, certo? Então, nesse caso específico, o Monark está certo sim em cobrar o Igor aí. Essa briga tá na justiça. Tem vários vídeos aí na internet falando sobre. E se você quiser assistir, tem do Léo que eu falei agora. E tem do Peter. Peter que faz lá o Peter aqui, sabe? O velhão de 100 anos. E aí você vai lá e tira suas conclusões. Pra mim, mano, de verdade, o Monark tá certo em cobrar esse valor. Que não é um valor baixo, 10 milhões. Que ainda saiu barato pelo tamanho da marca Flow. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Se o Monark vai acabar voltando pro Flow também. Que eu acho que é impossível isso, mas
Ele vai cobrar na justiça aí, alguns AdSense, aí até quitar tudo isso. E o Igor tá sendo cuzão pra caralho pra um cara que foi amigo dele, entendeu? Ah, meu amigo falou merda, ele queimou, eu avisei a ele. Não, cara, mas porra, vocês foram amigos, mano. O cara te pegou lá na puta que pariu, te colocou num projeto foda que no começo você olha, mano. Olha os primeiros vídeos do Flow, mano. O Igor todo lá quieto, no cantinho, entendeu? Meio que com medo. E o Monark lá, milhão. Não, mano, porra, é o terceiro de muitos, vamos pra cima e tal. E agora você dá dessa com o cara que foi... Você nem responde o cara, mano. É foda, hein, meu parceiro. O cara falou merda? Falou. O cara foi cuzão? Foi. Mas paga o cara, né, mano? Vocês fundaram o bagulho junto, mano. Porra. Seja digno, pelo menos pra isso. Não é não? Bom, a minha opinião é essa. Você que fala se concorda ou não concorda. E deixa os comentários aí, curte. Como eu falei, hoje não é um vídeo de react, eu só vim pra falar sobre isso mesmo, porque tá... Alguém me mandou pra mim, mano, falou, mano, o que você acha disso aqui? Mas você acha que ele merece receber? Eu falei, mano, ele merece receber, mano. Ele trabalhou por isso, ele criou, mano, ele, porra... Ele, independente se o Flow tá alto, em baixa e tal, o Monark tá na fundação desse bagulho, mano. Fundação, mano. Ele pintou parede no negócio, tá ligado? Ele pintou parede, ele comprou equipamento, ele foi buscar, ele alugou, mano, fez todo o trampo, só chamou o Igor e ainda dividiu 50-50 com o cara, mano. Com um cara que não colocou R$1 no bagulho, provavelmente. Então ele merece sim receber, mano. Independente se ele é um filho da puta ou não, entendeu? Bom, é isso. Curte o vídeo, compartilha e comenta aí o que você acha sobre essa situação toda, tá bom? É um vídeo rápido, só pra bater um papo referente à situação. É nóis, até a próxima.